A pessoa, quando é muito ansiosa, ela fica desconectada, ela fica longe, né? Você está conversando com a pessoa, mas ela não está aqui e agora, né? Então é importante a gente estar inteiro em tudo que fazemos, né? Estar aqui no hoje. Então, para quem está vindo, chegando agora, sejam todos bem. Então vamos lá, vamos continuar. Então, é uma das coisas que a gente tem visto é essa alienação, né? E estarmos distantes, isso não é nem o celular, né? Mas às vezes a gente está perto, mas não está inteiro com a pessoa. Isso faz toda a diferença. E aí a gente está vivendo um tempo de doenças emocionais. Semana passada a gente já. E aí vocês estão vendo a foto da menina, tá dando para ver? Como é que ela tá? Fazendo mil e umas coisas ao mesmo tempo, né? É isso que muitas das vezes acontece com a gente, né? A gente também está envolvido em muita coisa. Isso acaba nos prejudicando emocionalmente. Hoje a gente está vivendo um tempo de muitas doenças emocionais. Hoje vamos falar exclusivamente de ansiedade, mas podia ser de outra, né? Onde para se ter saúde emocional é preciso ter equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. Faz toda a diferença. Todo mundo ok aí? Ok. Ok. Então a gente está vivendo um tempo de fast food. O que seria um tempo de fast food? É um tempo de tudo muito rápido. A gente não tem muita paciência. E isso vem desde a criança até o idoso. A gente não tem aquela paciência de calma. A gente quer tudo acelerado. A gente, quando entra numa live, a gente não quer escutar, a gente quer. E aí, o que que tá? O que que vai acontecer? O que que. Então, assim, é importante a gente diminuir o ritmo, né? Se acalmar. Então, a gente está vivendo realmente um tempo de fast food, que é tudo muito rápido. Quando a gente faz um pedido de comida, a gente já quer ele sendo entregue. Então, é importante a gente entender que essa aceleração, né, ela acaba adoecendo a gente. Não é só física, acaba adoecendo a gente como um todo. Tá dando para entender aí? Dá um ok aí, gente. Fast food. Gosta do fast food? Gosta das coisas rápidas? Ou conseguem fazer as coisas mais devagar? Ok. Então, para se ter saúde emocional, a gente tem que respeitar esse ciclo da vida, né? Quando até a lei da semeadura, a gente, para colher uma árvore, para colher qualquer fruto, a gente tem um tempo. Não é as coisas não são rápidas. Tem que semear, tem que plantar, né? Tem que plantar, tem que regar, tem que depois esperar a estação, né? Para depois colher. Isso tem uma lei, né? Uma lei do ciclo. Isso não é no nosso tempo, né? A Terra já diz que tem-se um tempo. E nós, como seres humanos, a gente também tem que seguir o mesmo ritmo. E muitas das vezes o que a gente vê na área emocional, a falta de respeito no ciclo. A gente, quando está passando por algum problema emocional, com alguma dificuldade emocional, né? Em qualquer área, a gente quer pular etapas. Então tem que se respeitar o tempo. A gente está vivendo um tempo hoje bem complicado, em que a gente tem que se adaptar. Isso tem um tempo para adaptação. A gente vinha num ritmo, entramos no outro, então o nosso ciclo tem que fechar aquele ciclo, né? O que foi lá no passado já foi. Agora iniciamos um novo ciclo, novo tempo. E aí a gente vai ter que entender que tempo é esse que a gente está vivendo, qual a melhor forma de viver, né? O que a gente fazia e não dá mais para fazer, o que a gente fazia e dá para ainda continuar a fazer. Então, respeitar o tempo emocional, respeitar o tempo cronológico é importante. E essa parte de fast food, que é tudo muito rápido, também é no nosso dia a dia. A gente quer as coisas muito rápidas. Então, isso acaba afetando
a nossa vida, né? A nossa vida, principalmente a vida emocional. Então, aí, semana passada eu já comentei, né? Para quem não veio, a gente falou um pouquinho sobre doenças emocionais que fazem diferença. A gente não vai se aprofundar nisso. Quem tiver dificuldade, assiste o outro vídeo da semana passada, em que a gente falou sobre saúde emocional, né? As dores da alma. As dores da alma tanto podem ser pequenas como grandes, assim como são físicas, também são na alma, né? A gente às vezes não leva muito a sério porque, como elas são invisíveis, então a gente vai empurrando com a barriga, mas é importante a gente ficar atento à parte emocional porque ela afeta o físico. E aí a gente também comentou sobre as raízes, né? Que é aqui a causa dos problemas e os sintomas aparecem aqui. É lá que a gente que reflete lá. E muitas das vezes a gente fica só atento aos sintomas. Então a gente procura medicação, a gente procura até as perguntas, né, que foram feitas, muitas delas são voltadas muito para o sintoma, não para a causa do problema que é a raiz. Então, sintomas normalmente eles são tratados através de remédios, através de algumas ferramentas. Hoje também vou dar mais algumas dicas no final, algumas ferramentas de, de diminuir o sintoma da ansiedade, mas a causa da ansiedade, né, ela é mais profunda, né, que aí no caso é uma coisa que é mais na construção da nossa identidade, construção do nosso eu, é lá que tudo, e é isso, normalmente é em terapia que a gente trabalha, e aí, né, com o passar do tempo reflete nos sintomas, que os sintomas melhoram. Muito bem. Então, a gente vai estar aprofundando hoje a ansiedade. E ansiedade é excesso do futuro, né? E aí é legal a gente entender porque houve muita dúvida entre o que é ansiedade. As pessoas confundiram o que é ansiedade. Então, qualquer coisa, outra coisa, outra coisa. A intenção desses vídeos é esclarecer, né? Tirar, ampliar nosso conhecimento. E aí, quando a gente vê algum problema, alguma dificuldade de aprendizagem, aí a gente, no caso, acaba explicando mais alguma coisa para tirar dúvida. Então, é importante a gente entender que existem diferentes ansiedades. Existe a ansiedade boa, que é a natural, que todos nós temos, e existe a ansiedade, que é um transtorno de ansiedade, que normalmente é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Essa, no caso, é uma doença, e aí no final a gente vai fazer um teste para ver se a gente está ansioso, se a gente é ansioso e não sabia, o que a gente pode fazer. Então a gente vai ver aí a diferença. Vamos lá então. Então, aí eu coloquei aqui, ó. Então, isso aqui no caso é ansiedade normal, né? Ou seja, todo mundo tem. A sua preocupação não interfere com as suas atividades diárias e responsabilidades. Você é capaz de controlar a sua preocupação, as suas preocupações são limitadas a um número específico de pequenas preocupações realistas. A duração de sua preocupação dura apenas um curto período de tempo, ou seja, é algo natural que todo ser humano tem, né? Se não tiver, aí é preocupante. Hoje todo mundo tem ansiedade, essa é a básica. Agora a gente vai ver aquela que normalmente a gente está tratando aqui, que é o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade aí já é diferente. A sua preocupação interfere significativamente no seu trabalho, atividade ou vida social, ou seja, atrapalha. A sua preocupação é incontrolável. As suas preocupações são extremamente perturbadoras e estressantes. Você tem tido preocupações todos os dias por pelo menos 6 meses. Você se preocupa, né, com todos os tipos de coisas e tende a esperar sempre o pior, né, ter esse olhar negativo. Então existe, e quando a gente está trabalhando aqui, a gente vai trabalhar o transtorno de ansiedade, não ansiedade comum. Ansiedade comum, ó, beleza, né? Essa todo mundo tem. O que a gente está trabalhando, no caso, é a pessoa que tem uma ansiedade, e é uma ansiedade excessiva,
e aí gera esse transtorno. Então vamos nos aprofundar então. E aí, ansiedade. O transtorno de ansiedade, ela acaba aparecendo quando não tratada, ela acaba gerando muitas doenças, né? Então, tipo, por exemplo, distúrbio de ansiedade, ela pode gerar uma ansiedade social, pode, né, gerar às vezes aparece como um distúrbio obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Ansiedade generalizada, distúrbio de pânico, que é a síndrome do pânico, né? As fobias, os medos inexplicáveis que a gente tem, né? Ansiedade pós-traumática, passando por alguma dificuldade, né? Então, assim, a ansiedade ela acaba fazendo um efeito dominó de uma puxando a outra. Por isso que é tão importante a gente identificar quando está com algum sintoma, né, que não está muito normal, muito comum com o nosso dia a dia, porque para não gerar alguma coisa pior, a gente ficar atento. Então vamos lá, alguns sintomas então desse transtorno de ansiedade generalizada, né? Afeta a parte das sintomas físicos, então, tipo, da falta de ar, tensão muscular, taquicardia, boca seca. Isso, no caso, são sintomas de quantos meses? Lembra aí? Coloca aí, se vocês passaram aí Lembram? Quantos meses a pessoa tem que estar com esses sintomas? Vê quem está atento aí. Então, esses sintomas não são sintomas de hoje, são sintomas que tem um pouquinho, né? Que já vem com a gente há algum tempo. São sintomas de falta de ar, tensão muscular, taquicardia, boca seca, sudorese, dor no peito. 6 meses, muito bem, Denise, atenta, ganha estrelinha. Né? Gastrite, azia, tontura, enjoo. Então, são sintomas físicos. E afeta também a parte cognitiva, não só o físico, mas a cognitiva. A pessoa fica com o foco muito aberto, ou seja, o grau de concentração dela é pouco, muito pouco. Tem dificuldade em tomar decisões, a produtividade dela tem uma queda muito grande, né? Tem medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de perder o controle, medo da avaliação do outro. Isso são sintomas também cognitivos. Então, tem os sintomas físicos, tem os sintomas cognitivos, temos também os sintomas emocionais, que a pessoa fica triste, nervosa, frustrada, tensa, impaciente, assustado, né? Exausto. Esse exausto aqui é legal entender que é aquela doença, né? É aquele sintoma que normalmente o paciente vem e diz: eu dormi a noite toda, mas não consegui descansar, né? É um cansaço emocional, não é um cansaço físico. Dormir até dorme, mas continua exausto. Então, é um sintoma da área emocional na ansiedade. E aí tem que ficar atento a esses sintomas. Outro sintoma também que afeta é a parte de comportamento. Uma pessoa com muita ansiedade, ela é uma pessoa muito agitada, né? Impulsiva, ela não pensa, ela não tem filtro. Pensou, falou. Ela não pensa muito. É uma pessoa que normalmente é muito agressiva, acelerada, tem dificuldade de falar e muita dificuldade em ouvir, né? Tem muita dificuldade em entender o que o outro está falando. Vocês já conheceram ou conhecem alguém mais ou menos nesse perfil? Dá um ok aí, para a gente ver que vocês estão. Né? Tanto físico, quanto cognitivo, quanto emocional, quanto comportamental, ele é afetado. Então, a pessoa com transtorno de ansiedade acaba sofrendo muito, muito mesmo, porque tanto o relacionamento pessoal com ela mesma, quanto o relacionamento com as pessoas fica afetado e acaba atrapalhando. A pessoa está e não está, né?
não consegue ter um relacionamento, não consegue ouvir. A gente fala com essa pessoa, a pessoa não consegue ouvir, tá sempre avoada, sempre distante. Então é importante assim, para um, Simone falou que conhece um monte. Para a gente estar inteiro, né? Para ter até relacionamento com outra pessoa, a gente tem que estar inteiro na relação, estar inteiro aqui. Por isso, estar presente, trabalhar a nossa ansiedade, ver quais são os gatilhos que puxam a nossa ansiedade, né, são importantes para a gente não ter nem doenças, né? E também ter saúde pessoal e também social. Então a gente vai agora fazer um pequeno teste. Quero lembrar que sempre quando a gente faz algum teste, a pessoa já acha, né, que saiu com diagnóstico. A intenção não é sair com diagnóstico, mas é pelo menos a pessoa ficar atenta a alguns sintomas, né, que a gente vai estar falando aqui. E se for o caso, procurar ajuda. E se for o caso, se cuidar melhor. Eu vou precisar que vocês tenham caneta e papel aí. Todo mundo correndo. Então vamos lá. Então, ó, a primeira pergunta é: você está normalmente inquieto? Você se sente, tá sempre inquieto? Ou é uma pessoa. Sim ou não? Tá sempre inquieto, agitado? Perna, mão, tudo acelerado? Sim ou não? Você coloca aí. Tá constantemente cansado emocionalmente? Tem uma fadiga? Coloca aí, sim ou não? Vai colocando aí. Esse é o número 2. Inquietação, se está inquieto. Se tem constantemente fadiga, é o número 2. Número 3. Tem dificuldade de concentração? As coisas vêm, tem dificuldade para se concentrar? Vai colocando aí. Vocês têm que colocar no papelzinho. Dificuldade de concentração. Irritabilidade. Está constantemente irritado, né? Sem problema, tá sempre irritado? Sim ou não? 5. Tensão muscular, né? Tá sempre tenso, tem aquelas dores nas costas, se sente sempre tenso, em estado de alerta. Então, 6. Tem dificuldade para dormir? Tem muita dificuldade para dormir? Tem insônia? Fica acordado, né? Se mexendo na cama? Então, 7. Vamos ao 7. Em situações novas, sente falta de ar? Quando sente falta de ar? Virou, mexeu, tá com falta de ar? Esse é o 7. 8. Tem o foco aberto, né? Ou seja, não se concentra, tem dificuldade de se concentrar, tem o foco aberto de atenção. Então vai anotando aí. Esse é o número 8. Número 9. Se você quiser o teste, depois eu escrevo, mas aí você coloca aí hashtag teste, que aí eu já sei quem quer e aí depois eu coloco para mandar para vocês, tá? Então hashtag teste, que aí eu faço e mando para vocês, tá? Tem um foco aberto, esse é o 8, né? 9. É impaciente para explicar ou ouvir detalhes? Quando alguém está explicando alguma coisa, você gosta logo de acelerar, né? Não gosta muito de muita explicação? Esse é o 9. Tem dificuldade para explicação? 10. É sempre acelerado, né? Tá sempre olhando no relógio o tempo todo. Tá sempre acelerado? 11. Esse é o 10. Agora o 11. Quando vai ver um filme ou ler um livro, vai sempre pro final, não consegue ver do começo direitinho, fica sempre indo pro final, né? Tem dificuldade de acompanhar, vai pro final para saber o que aconteceu no final. Esse é o 11. Teste. Ok, Jansen, vou mandar para vocês. Então, número 13.
Número 12. Anda, pensa, come, fala muito rápido, faz tudo muito rápido, come muito rápido, fala muito rápido, come rápido. 13. Tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Né? 14. Pensamento descorranhado. Esse pensamento descorranhado, ou seja, tem pensamentos repetitivos, feito descorranhado na cabeça, tipo, sempre a mesma coisa, né? Virou, mexeu, vem um pensamento que está sempre arranhando aí dentro. E o 15, dor no peito. Ok? Todo mundo conseguiu? Foi? Dá um ok. Ótimo. Muito bem. Então a gente vai agora então dizer, ok? Quem estiver assistindo e não deu nenhum ok, dá um ok para pelo menos eu saber que você entrou na live, né? Para eu saber que você tá junto. Então vamos. Agora vamos então falar. Que eu quero saber quem tá aí. Muito bem. Simone, vocês são os amores. Vamos lá então. Vamos agora então o resultado desse teste. Se você deu de 0 a 4 sim, então a tua ansiedade tá básica, tá bem baixinha, né? É um grau normal, considerado bem normal, né? Então de 0 a 4. Se você deu a nota de 5 a 10, aí ela já está um pouquinho mais elevada, tá, né? Então, assim, tem que ficar mais atento, tem que fazer, às vezes, alguns exercícios, ou ficar atento a alguns exercícios da ansiedade, né? Alguma coisa para controle. Tanto o baixo quanto esse médio, só não pode entrar o pensamento de suicídio. Quando tem um pensamento de suicídio, aí, independente do número que der, tem que procurar ajuda, né? Então, de 5 a 10 tá na média, mas já é bom ter um acompanhamento, né, de terapia. Já entra aí para a gente trabalhar o sintoma. Já de 11 a 15, quando a gente já está com sintoma de 11 a 15, já está bem elevado, né? E muitas das vezes, quando tem de 11 a 15, a pessoa muitas das vezes tem que entrar com a medicação também. Então, assim, é uma coisa para. Mas isso, vocês não estão no consultório, né? Então, isso aqui é um teste para a gente ter uma avaliação muito superficial. Nada como um acompanhamento, né? Ficar de perto, mas dá um norte, porque essas 15 perguntas são perguntas que se baseiam nos sintomas de um transtorno de ansiedade generalizado, que não tratado pode, né? Porque como a gente comentou, né? É um efeito dominó, né? A ansiedade, ela depois pode se transformar numa depressão, né, numa síndrome do pânico. Então, quanto mais rápido a gente procurar ajuda e ser acompanhado, melhor. Ok? Muito bem. Quem quiser o teste, hashtag teste, que aí depois eu coloco. Nota 10. Então, vamos voltar aqui que eu tenho alguns minutinhos. Eu queria deixar aqui uma coisinha para vocês, ó. Esse é o teste, né? Foi bem rápido, né? Eu sei que mas dá um norte aí. Eu queria deixar aqui algumas dicas para a gente melhorar essa ansiedade, então. Então, vou deixar aqui algumas dicas. Tem alguns sintomas, tem alguns comportamentos que nós temos que a gente tem que melhorar para melhorar a ansiedade. E aí vou deixar 3 dicas aí para a gente sair, melhorar esse quadro de ansiedade. Então, primeiro é uma pessoa, o controlador. Quem é muito controlador normalmente tem muita ansiedade, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo hoje, porque saiu tudo do esquema. Então, temos que trabalhar o nosso entender que não somos todos poderosos, que não somos Deus. De tempo em tempo repetir em voz alta: eu não sou Deus, eu não sou Deus, eu tenho um Deus, mas eu não sou Deus. Que às vezes a gente se acha Deus e quer mandar em tudo.
Então é importante a gente saber que a gente não é Deus. Então controlador, diminuir. Outra dica importante é reativo e defensivo. Quem tem muita ansiedade, tem esse também sintoma, que é uma pessoa reativa e defensiva. Está sempre se defendendo, está sempre agindo muito rápido. Então, antes de agir, é importante pensar, né? Lembra da semana passada que a gente falou sobre tartaruga? Fazer as coisas bem devagar? Então, pensar, pode ter um filtro, né? Nós temos que ter um filtro aí mental, ter uma saúde emocional. Então, não sentiu, falou. Não, sentiu, pensou de novo, até chegar ao ponto de falar. Então, diminuir essa ação reativa defensiva, tá sempre se defendendo, é importante. Abaixar a guarda, né? Relaxar um pouquinho. E a terceira dica, né, é externizador. Externizador é uma pessoa, no caso. Então, essas são características de pessoas que têm mais dificuldade de diminuir a ansiedade. São pessoas controladoras, então é importante entender que a gente não controla nada, principalmente situações novas. Então, ser flexível, entender que o tempo muda e que a gente também tem que mudar algumas coisas, que não dá para fazer da mesma forma que antes, mas isso não quer dizer que vai ser pior ou melhor, vai ser diferente, né? Então, diminuir o controle, não ter tanta reação defensiva também é importante, agir com mais carinho, com mais tranquilidade. E esse 3 aqui é externizador, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade de admirar, de contemplar as coisas. E para a saúde emocional e acalmar a parte interna do nosso emocional, é importante a gente haver essa. Quando a gente fala em meditação, teve muitas perguntas, né? No paralelo, o que é meditação? Meditação é algo que você. Então, respiração, para você se acalmar. A meditação é importante, é para você fazer conexão com o aqui e agora, porque normalmente a gente está. A carcaça está aqui, mas a mente está longe. Então a gente tem que ter corpo, alma e espírito todos juntos. E quando a gente notar que a gente está distante, a gente faz exercício para estar junto. Então, a meditação ela traz a gente para estar junto, né? Então, meditar, entender, contemplar as coisas, contemplar o sol, contemplar os passarinhos, ouvir o som dos passarinhos. Então, a contemplação, o admirar, ficar calmo observando, ser observador. Isso é importante também, diminui também a ansiedade. Então, esses 3 fatores de comportamento, eles acabam, quem tem mais desenvolvido tem que trabalhar para diminuir tanto o controle quanto a ação e a reação, né? Ou seja, está sempre se defendendo e também observar mais as coisas externas e degustar. Degustar. Isso, e esse degustar em tudo, né? Degustar a vida, degustar a família, como a Nora. A Nora, no caso, mandou uma mensagem para mim falando sobre isso. A gente tem que aprender a degustar, a, a, a saborear o dia, né? Saborear, a ser grato, isso tudo é muito importante, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Aqui tem as perguntas, só que já são. Aqui o tempo passa muito rápido, né? Tô admirada, já são 8h40, acabou de estar falando sobre as perguntas e explicando através do Instagram. Então, no Instagram eu gravo, só que assim, meu dia a dia é muito corrido, mas dentro do possível eu gravo uma pergunta e respondo. Eu espero que a intenção é ampliar o conhecimento, espero que tenham ampliado um pouquinho mais e que vocês têm que ficar atentos, né? A se acalmar, a ser mais flexível, a não ser tanto controlador, a ouvir mais com paciência, com empatia,
né? E admirar a beleza, as coisas que Deus fez e ser grato. Gratidão faz muito bem. Boa noite para vocês. Deus abençoe.